Ok, gente, bem-vindos novamente. A gente fez uma pequena pausa aí nas férias, mas voltamos já semana passada, Baruch Hashem. E agora o Shur Bezrat Hashem vai continuar sendo às terças ao meio-dia, Bezrat Hashem. Então, só dar uma pequena resumida. Eu estou vendo aqui, Ricardo acho que não estava lá passada, Ivo não sei se estava. Bom, vou dar uma resumida onde a gente está para a gente poder continuar daqui. A gente está estudando o livro Tânia, como vocês já sabem. E a ideia que a gente está tentando explorar é a proposta que o Alter Rebbe ele dá no início do livro é: eu estou escrevendo um livro que vai ter todas as respostas. E quem teria a coragem de escrever uma coisa dessas? Eu vou escrever um livro que tenha todas as respostas. É impossível. Então, a única maneira da gente entender isso é que não existem muitas respostas. Só existe uma única resposta. E a resposta para todas as perguntas, nossa, Avodat Hashem, elas vão se responder no momento que a gente começar a olhar melhor no espelho da nossa alma. A partir do momento que a gente começar a fazer uma análise profunda da nossa psicologia espiritual, a gente vai começar a se entender melhor, se conhecer melhor, e a partir daí vão surgindo as respostas. Respostas em relação a quê? Como eu posso ter uma vida com mais significado? Como eu posso ter a Avat Hashem, Irat Hashem, Avat Israel? Todas aquelas mitzvot que parecem ser inalcançáveis, inatingíveis, que não são práticas, como é possível a gente ter, de fato, como a Torá fala para a gente, que karov eilecha davar meod, é muito próximo de você. Essa é a proposta dele. Então, resumindo, no primeiro capítulo, ele afirmou que nós temos duas almas, e a novidade, e com essa linha de pensamento, ele vai seguir todo o livro, que quando a gente fala que nós temos duas almas, não é aquela ideia que eu sou uma pessoa e eu tenho o anjinho bom, o anjinho mau. Eu tenho aquele um em cada ombro falando para mim o que fazer. Não, eu sou dois. Eu tenho duas estruturas completas, duas almas completas dentro de mim, funcionando simultaneamente. Quando eu escolho fazer uma mitzvah, eu estou ativando a minha alma divina. E quando eu estou fazendo algo que é ao contrário da vontade de Hashem, eu estou ativando a minha alma animal. E logo no primeiro capítulo ele explicou como funciona essa, vamos começar pela alma animal. A alma animal vem de ânimo, é a alma que nos dá vida, é a alma da autopreservação, a alma da continuidade, a alma que eu quero comer, beber, dormir, cuidar dos meus filhos e dar continuidade à minha existência. Então, isso, a princípio, não é mal, não é malvado. Isso é apenas animal. Isso é um instinto normal que nós temos e Hashem deu isso para a gente. O animal, ele é a fonte, ele é a origem para aquilo que a gente chama de midot raot, de más características, traços de caráter negativo, que são as midot que a gente está querendo trabalhar. A origem delas é dessa alma animal. Porque quando eu falo, penso muito ani, 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 eu fico animal, fica realmente mal. Se eu penso em mim, em mim, em mim, em mim, então realmente o animal, que era apenas para ser o ânimo, ele se tornou mal de malvado. Então, o trocadilho em português funciona bem. Então, a ideia é que eu preciso sair do ani e tentar se tornar um pouco mais atá, um pouco mais dedicado a Hashem, dedicado aos outros. Mas essa é a alma animal. E ela tem o seu pensamento, sua fala, a sua ação, ela tem, a gente explicou um pouco sobre Chokhmah, Binah, Adat, todas as características da alma, ela tem de forma completa. Aí no segundo capítulo ele passou a explicar um pouco da alma divina. O que é a alma divina? A alma animal é fácil da gente entender, mas quando fala de alma divina é difícil. Então ele trouxe para a gente três paralelos, três analogias. Ele comparou o povo de Israel, ou a alma nossa, com o pensamento divino, como filhos de Hashem, e, me faltou uma agora, daqui a pouco eu lembro, e a ideia de dizer que a gente é como filho é uma ligação muito forte. A ideia de dizer que a gente é o pensamento de Hashem significa, da mesma maneira que a fala é para o outro, o pensamento para mim mesmo, nós não somos outro, nós somos parte de Hashem. Nós somos uma continuação direta. Ah, me lembrei, é o sopro de Hashem. O sopro, ele vem da essência. Quando você fala, você usa muito pouco oxigênio. Quando você sopra, depois de um tempo você fica cansado. Então, a nossa alma divina vem da essência da alma de Hashem, vem da essência de Hashem. Isso, esses dois mecanismos estão presentes dentro de nós o tempo todo. Isso foi o capítulo 2. Capítulo 3. Bem-vindo, Dani. Capítulo 3, a gente explicou.
capítulo 3, a gente explicou sobre um pouco já agora entrando nos detalhes. Agora que a gente já falou, temos duas almas, elas, cada uma tem a sua maneira, a sua fonte, sua origem. Agora ele começa a explicar o que são essas. Vamos tentar entrar nos detalhes de cada uma dessas almas. E ele começa então explicando a alma divina. Então, no capítulo anterior, ele explicou para a gente o que significa os termos, talvez conhecidos ou já ouviram falar, mas poucos se aprofundam no conceito, que é a ideia de Chokhmah, Binah e Dat. Vou resumir, que a gente já viu bastante semana passada, mas Chokhmah, Binah e Dat são três características nossas intelectuais. Cada vez que a gente vai pensar, meditar em alguma coisa, usar nosso intelecto, nós temos essas três partes. E é super importante a gente entender, antes ainda de entender quais são essas partes, a gente lembrar que nós somos compostos de intelecto e sentimentos. Isso é essencial para o nosso Avodat Hashem. Se eu não entender o mecanismo de como eu funciono, de como as coisas funcionam dentro da gente, eu não tenho como melhorar meus traços de caráter. Então, primeiro eu preciso identificar o que é intelecto e depois identificar o que é coração. Isso a gente falou semana passada. Dentro do intelecto, rapidamente, você tem a mensagem, o conteúdo, a informação. Aquela informação você pode retirar de um livro, pode ser da Torá, por exemplo, ou você pode ter uma ideia, uma composição de uma nova música, uma nova poesia. Você surgiu uma ideia. Essa primeira ideia, ou aquela primeira informação, se chama Chokhmah. Depois dessa ideia, você precisa elaborar ela, tentar olhar elas em seus detalhes. Isso era o Binah. E por último, mais importante, a gente explicou o que é o Dat. Dat a gente traduziu como conhecimento, mas como relevância. O que significa relevância? Só para terminar com a história que a gente falou semana passada, tinha aquele cara que ele recebeu uma carta, só que ele era analfabeto. Ele foi até o sábio da cidade e o sábio deu para ele a carta. Quando ele escutou o conteúdo da carta, o homem, o analfabeto, ele desmaiou. O que estava escrito na carta? Que o pai dele, Loalen, não tinha acabado de falecer. Então, a análise da história diz, qual dos dois estava mais próximo da informação? Teoricamente, o cara que leu a carta. Ele consegue ver o conteúdo, ele consegue ler as letras, o outro é analfabeto. Então, por que o leitor não desmaiou e o analfabeto desmaiou? E a resposta é muito simples. A resposta é que não era o pai dele. Não era relevante para a vida dele. Então, não basta apenas a gente conhecer o conteúdo, não basta até eu conhecer o conteúdo em seus detalhes. O médico que fuma, ele sabe te explicar cientificamente todos os efeitos do fumo, por exemplo, mas enquanto ele não percebe que está se falando dele, alguém chega e fala para ele, olha, você, é tua saúde, e dá um clique na cabeça dele, ele pode continuar falando a teoria, e isso não vai tocar nas emoções dele. Então, o Dat, ele é a ponte de ligação entre o intelecto e as emoções, e ele, na verdade, para que ele sirva como ponte, ele mostra para a gente a relevância. Isso tem a ver comigo. E por isso, justamente, a Torá chama o conhecimento mais próximo, a relação íntima entre Adão e Chava, que Adão conheceu a Chava, por quê? Porque, na verdade, a maneira de conhecer, a maneira de a gente adquirir essa relevância é a gente ter uma proximidade muito grande e a gente não larga. Então, precisa de uma concentração grande, uma determinação para a gente pegar aquele conteúdo e tentar trazer ele para o nosso dia a dia. Então, essa foi a descrição da alma, por enquanto, divina, que todos esses traços, todas essa passagem intelectual nesses três níveis, elas estão, na verdade, funcionando em volta da Torá, porque a gente está aqui descrevendo a alma divina. Então, quando eu estudo Torá, eu vou estar passando por essas três camadas. Chokhmah, a informação. Binah, eu devo expandir naquela informação. E Dat, eu preciso encontrar a relevância daquele assunto para que agora eu possa passar depois para os meus sentimentos. Agora, a gente vai no capítulo 4. Ele vai explicar para a gente o conceito de levushim. Ele não explicou ainda as emoções da alma divina, mas ele vai passar para um outro conceito que são chamadas roupagens, roupas, a maneira que se apresenta. Então, todos nós temos a maneira que nós nos apresentamos para o mundo afora. Tem a maneira que eu ajo, tem a maneira que eu falo,
E ainda tem uma maneira que eu apresento para mim mesmo, eu me apresento, que é o meu pensamento. Eu vou explicar. Essas três partes da nossa alma são chamadas de vestimentas, igual que a vestimenta não faz parte de você essencialmente. Igual que a vestimenta encobre quem você é, mas a vestimenta também te apresenta perante os outros. O Ricardo está aqui, por exemplo, com o jaleco branco, então dá para ver que ele está na área de medicina. Então, o que que faz as roupas? Então, a gente vai estudar, na verdade, que essas roupas nossas, que aparentemente seriam supérfluas à nossa alma, elas, na verdade, todas as mitzvot da Torá envolvem, inevitavelmente, uma, duas ou até três delas. Cada uma das mitzvot eu preciso fazer. No mínimo, falar, e muitas vezes o falar e o fazer estão acompanhadas do pensamento da Kavaná. A Torá nos ordenou sobre essas três roupagens, sobre essas três partes da alma, que não estou ainda falando do Chokhmah, Binah, vamos falar depois dessas partes, mas a Torá nos ordena sobre essas três partes. Então, eu estudei para uma história, a gente entender um pouquinho, ilustrar um pouco essa ideia, que uma vez tinha uma pessoa, ele estava numa viagem de trem. Ele chegou numa viagem de trem e ele foi para a primeira classe. Mas ele era um cara simples, ele acabou entrando na primeira classe sem querer. E aí ele estava lá e ele pediu fugiu o nome agora? O cara que dirige lá o trem, o maquinista, ele falou para ele, olha, amanhã de manhã, às 5 horas da manhã, quando chegar naquela cidade, por favor, me acorda um pouco antes para eu poder me vestir e poder sair. Tá bom? O maquinista vem lá e, uns 30 minutos antes de chegar o destino dele, ele acorda ele. Estava escuro. E aquele Yankale lá, o Schlepper, aquele cara simples, de repente, ele acorda e, sem ele perceber, ele acaba colocando as roupas de um comandante de alto posto lá na Rússia. E ele colocou as roupas do outro e foi embora. Ele não entendeu que quando ele saiu na rua, as pessoas batiam continência, faziam todo um movimento de respeito a ele, ele foi andando. Ele achou muito estranho. Ele começou a pensar, será que agora eu sou uma pessoa importante? Eu era o Schlepper, deve ser que eu sou. E aí ele começa a andar na rua, até que ele passa na vitrine. E ele percebe que ele está com as roupas do comandante. E aí ele vira e fala, eu já entendi. O maquinista acordou o comandante em vez de acordar o Yankale Schlepper. Ou seja, ele olhou para as roupas dele e ele julgou a si mesmo só baseado nas roupas dele. Se eu estou vestido com roupas de comandante, vai ver que eu sou comandante. As roupas não nos definem, por um lado. Por outro lado, todas as nossas atitudes, elas estão envolvidas com as nossas roupas. Então, aqui nesse capítulo, a gente vai ver, por um lado, como as roupas elas podem ser trocadas, podem ser substituídas e, teoricamente, não fazem parte do nosso ser, da minha essência, da minha pessoa. Ao mesmo tempo, essas roupas, a gente vai ver, elas têm um impacto muito maior do que o meu sentimento e do que a minha compreensão. E nesse capítulo, então, ele vai apresentar para a gente a ideia de como a gente pode começar a nossa transformação e nosso auto-aprimoramento e nosso amor a Hashem, temor a Hashem e melhorar nossos traços de caráter. Vamos lá. Eu faço a leitura aqui no hebraico, acho que todos conseguem acompanhar. Deixa eu só abrir aqui. Então, aqui estamos. Perek Dalet, capítulo 4. Ve'od yesh lechol nefesh elokit shlosha devushim. Cada alma divina que a gente está descrevendo, além dos níveis intelectuais e emocionais, ele tem também três roupas. Shehem, Machshavah, Dibur, Umaseh. Pensamento, fala e ação. Shel Tariag mitzvot Torah. Das 613 mitzvot da Torá. O que significa isso? Eu tenho pensamento, fala e ação. O que tem a ver com a Torá? Não, aqui ele está descrevendo o mecanismo da alma divina. Toda vez que eu estiver falando Torá, quem está funcionando é a minha alma divina. Então, quando a pessoa ela cumpre todas as mitzvot práticas da Torá, e ele usa a seu mecanismo, a sua roupa chamada fala, para interpretar, para se ocupar com a Torá e as suas explicações, ou seja, o estudo da Torá e as suas halachot.
Ubemachshavá, umasig, kol ma'shefshar, lodasig bepshat, remes, drush, besod da Torá. E a pessoa, com seu pensamento, ela consegue compreender, ela usa o pensamento para poder compreender todos os níveis de interpretação da Torá, o nível mais simples, o nível de dicas, o nível de conclusões, o nível dos segredos da Torá. A pessoa se esforça usando a sua marchavá para isso. O que ele consegue? Então ele consegue que os 613 órgãos do teu corpo, eles agora estão, todos eles, investidos nas mitzvot da Torá. Então, o que ele está dizendo para a gente? O pensamento, esqueci de explicar antes, o pensamento, ele também é uma roupa. Ele é uma roupa, mas é uma roupa mais próxima da gente. Qual que é a diferença? Qual que é a ideia do pensamento? O pensamento, ele, na verdade, o pensamento, ele é uma roupa pelo seguinte, ele funciona como a tela de um computador. O pensamento, ele está transmitindo para você mesmo aquilo que você está sentindo. Ele está transmitindo para você mesmo aquilo que você está meditando com o teu intelecto. Então, o pensamento não somos nós. Qual é a prova disso? Porque a minha atitude não é eu, por quê? Porque eu posso agir de forma diferente do que eu acredito. Eu posso falar, Deus nos livre, mentira. Eu não devo falar mentira, mas eu posso falar mentira. Eu sou capaz de falar mentira. Eu sou capaz de trocar o meu pensamento. Eu posso pensar numa comida que eu não gosto. Eu posso pensar que eu gosto de alguém que eu realmente não gosto. Eu posso trocar o meu pensamento. O pensamento, ele tende a mostrar o que está acontecendo dentro do HD do computador. Mas ele é apenas a tela. Ele não é o computador. O computador é o intelecto e as emoções. Então, agora que a gente já analisou, começou a analisar um pouquinho sobre essas 3 roupagens, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte: a tua alma, ela pode ser composta de 10 níveis espirituais, intelectuais, emocionais, tarará. Você quer se ligar com Hashem? Tem que ser através, inevitavelmente, sine qua non, através do teu pensamento, fala e ação. Se você usou eles unicamente, teu pensamento, tua fala, unicamente, tua ação, unicamente em prol do serviço de Hashem, naquele momento, você por inteiro, através dessas roupas, elas te conectaram por inteiro, toda a tua essência, com a Kadosh Baruch Hu. Então, essa é a grandeza que a gente tem dos Levushim. As roupas, por um lado, bem-vindo, Yitzhak. As roupas, por um lado, elas são apenas... Desculpa, eu fiquei preso numa reunião. Sem problema, tranquilo. As roupas, por um lado, elas são exteriores à pessoa, mas no aspecto nosso de serviço a Deus, elas são essenciais. É unicamente através do meu Machavad de Buru Masé que eu vou me conectar com Hashem. E aqui, na verdade, é um hidush muito grande. Não sei se é um hidush, mas é uma maneira de pensar revolucionário. Porque muitas vezes, quando a gente fala, eu quero melhorar os meus traços de caráter, eu quero ser uma pessoa melhor, e a gente não sabe por onde começar. Será que eu preciso para um psicólogo? Será que eu preciso talvez um rabino, psicólogo da alma, e ele vai me falar o que eu deveria estar sentindo por Deus, pelas pessoas, e etc. Aqui ele começa dizendo muito prático, aquilo que se hoje fala na psicologia moderna, a ideia do CBT, quer dizer, aquela psicologia comportamental, que para eles seria como se fosse um grande hidush, uma grande novidade, não tem hidush nenhum. Toda a Torá foi nessa estrutura. A Torá não fala para você sinta. A Torá normalmente fala para você faça. Faça. Depois você pode falar. E junto com isso você vai treinar o seu pensamento. E nessa base a gente vai entender que com o pensamento e com o pensamento adequado você vai desenvolver um amor correto e você vai mudar toda a sua essência através justamente das suas partes mais baixas, das partes mais distantes da tua alma, que é apenas a roupagem, a maneira de você agir, a maneira de você falar. Isso vai ter um impacto muito grande em toda a tua alma. Então aqui é uma maneira revolucionária, e já dá para a gente tirar daqui uma lição. Se eu quero mudar um traço de caráter, para de ficar pensando, para de ficar tentando fazer um plano. Literalmente, começa com a prática. A partir da prática, você vai começar, aos poucos, também, Bezrat Hashem, sentir naquela direção. E essa é a força, o impacto muito grande que a roupa tem na gente. Vamos lá. Ok. Então, ele fala o seguinte, o bifratut, então, além que o teu pensamento, fala e ação está envolvido com aquela mitzvah,
Bechinot, Chokhmah, Binah, Vadat, Shernafshom, Melubashot, Basagat Torá. Então, através do teu pensamento, você despertou um mecanismo intelectual, que ele é composto daqueles três níveis, Chokhmah, Binah e Dat. Cada um de acordo com a sua capacidade. Não é todo mundo que vai entender igual, não é todo mundo que vai ter a mesma, captar a Torá da mesma forma, mas de acordo com a sua capacidade, você dedicou a sua fala, você dedicou o seu pensamento para a Torá, então naquela hora você investiu, por isso chama de roupa, você pegou o teu Chokhmah Binah e Dat, você vestiu elas com o quê? Com o pensamento de Torá. E, além disso, através da tua fala, pensamento, etc., vê a midot, também as suas midot, os seus sentimentos, que a gente falou na aula passada, que de forma geral, elas são caracterizadas em direita e esquerda, Chesed e Gvurá, bondade e severidade, e elas são a origem de Irá, Ve'avá, de reverência e amor. Ve'anfeyem betodoteyem, e as suas consequências, os outros sentimentos que a gente tem. Ou seja, todo o seu mecanismo emocional, melubashot b'kiyuma mitzvot b'maseh. Eles agora estão investidos na prática da sua mitzvah. O bedibur, e também, não só na prática, mas também no dibur, shutalmut torah shekeneged kulam, também no seu estudo. Que a avá, então eu vou ler agora um pouco mais rápido, só para a gente não perder o nexo da ideia, que a avá e shoresh kol haramach mitzvot aseh, umimena nimshachot. O amor, ele é a origem de todas as mitzvot positivas. E desse amor, é que incentiva a pessoa a fazer todas elas. O biladá, elaem ki umamiti. Sem o amor, a pessoa não vai ter não vai ter uma existência, uma continuidade verdadeira. Aquele que ama Hashem, naturalmente ele vai querer se ligar com ele. Então ele só está falando qual que é o propósito do amor a Hashem. O amor a Hashem, ele é, na verdade, uma mitzvah da Torá, à parte, mas amar alguém, não existe você amar alguém, eu falo para você, você gosta de mim? Amo você. E por que você não me ligou no dia do meu aniversário? Então você não me ama. O amor verdadeiro, ele tem que se expressar em atitudes. A gente já falou várias vezes do judeu cardíaco, ele é judeu de coração. Então não tem judeu de coração. Você pode ter uma vontade muito grande, mas se você realmente tivesse amor por aquela pessoa, você faria tudo para agradá-la. Então, a origem das mitzvot positivas, aquilo que vai fazer com que você se levante da cadeira e vá e faça uma mitzvah, sim, a gente tem um mecanismo automático. Eu já me acostumei a fazer mitzvah, eu acordo de manhã, faço modéani, lavo a mão, coloco o tefilim, eu rezo, está tudo no motor automático. Mas ele diz para a gente, isso não tem um ki'um amiti, isso não se estabelece de forma verdadeira. Se eu quero servir a Hashem de verdade, eu tenho que ter amor a Hashem. Só dar um exemplo interessante, o que significa aqui uma amiti, uma coisa interessante da gente ver como que Hassidut olha para as coisas. Eu tenho duas pessoas, por exemplo, que estão de pé. Uma está de pé, sozinha, e o outro está com apoio de muletas. Caso Shalom, do além. Bom, o que acontece? Os dois estão de pé. Só que um está de pé com apoio. Então, não é que ele está de pé. A situação dele, momentânea, é que ele está de pé. Mas não é que ele, por si, está em pé. Estar em pé significa alguém que realmente está em pé. Se eu chuto uma bola para o ar, ela está voando? Não, ela está no ar igual um pássaro, mas ela não está voando. Então, a ideia de alguém que está cumprindo mitzvot, eu tenho duas pessoas. Tem uma pessoa que está cumprindo de forma situacional, naquela situação ele está cumprindo. Por quê? Porque eu me acostumei, porque assim eu fui educado, já está no motor automático. Então, isso não é um ki'um amiti, isso não é uma existência verdadeira. Não quer dizer que algum dia ele vai largar as mitzvot, pode ser que ele vai continuar fazendo até os 120, mas durante a ação dele da mitzvah não tem um ki'um. Aquilo não é algo que se estabelece, não é um pássaro voando, é uma bola que por acaso está lá em cima. Já para a pessoa realmente poder servir a Hashem, tem que ser com amor. O amor é a gasolina que vai fazer com que o pássaro voe. O amor é a gasolina que vai fazer que eu vou me levantar e fazer a mitzvah de maneira verdadeira, de maneira que ela vai ter um kium, que ela vai ter uma estabilidade. Então isso é super importante. Mas o que ele está querendo dizer para a gente? Que quando a gente aciona pensamento, fala e ação, é através deles que eu vou acionar o meu sentimento.
Ainda ele não contou para a gente como que eu vou ter esse sentimento, não é uma coisa tão simples, mas ele só está explicando para a gente o mecanismo, que é justamente através dessas três roupas que você vai acionar o teu amor e temor a Hashem. Só concluir aqui o parágrafo, antes de abrir, se alguém quiser fazer um comentário, só um instante. Verrairá e chorer deixa lotasé. E o assim traduzido popularmente como o medo, o temor, talvez melhor traduzindo seria como reverência a Hashem, ele é a fonte das 365 negativas. Que porque a pessoa ela fica com medo de ir contra, se rebelar contra Hashem. Ou irá pnimit mizu, ou um medo mais profundo, shemit boshesh mugdato lamrot enekvodov lasot arabeinav. A pessoa tem vergonha de Hashem, não vergonha, ele tem uma, você se sente pequeno perante Hashem. Eu estou na frente dele, como que eu posso fazer uma coisa que seja kol tohavat Hashem asher saneh? Fazer algo que para Hashem isso é repugnante, que ele odeia. Tem uma klipot, sitra achra, e que isso são o mundo das o mundo das cascas e o lado contrário, ou seja, o mundo das coisas negativas. Desculpa. Logo vou explicar essa frase aqui. Mas o que ele está dizendo é que a gasolina para a gente fazer as mitzvot positivas é o amor, e a gasolina para nos manter distante das coisas negativas é a reverência para Hashem. Claro que eu vou precisar dos dois para poder servir a Hashem. Se eu não tenho medo de Hashem, eu também não vou fazer necessariamente levantar para fazer as mitzvot positivas. Mas, de forma geral, o amor ele incentiva a mitzvot positivas, e o temor, ele me afasta. O amor aproxima, e o temor, por respeito a Hashem, por reconhecimento de Hashem, por reverência, eu, na verdade, me afasto daquelas coisas que são negativas. Yitzhak, queria falar alguma coisa? Algum comentário? Todo mundo de boa? Aqui, ele fez um comentário de passagem, eu queria ler com vocês, acho para mim isso uma coisa fantástica, mais trágica de funcionamento das nossas almas, que ele fala o seguinte, que a pessoa tem vergonha de transgredir a vontade de Hashem, tudo que Hashem não quer, que isso são as klipot e sitra achra, que eles, yenikatam, significa eles mamam, eles recebem sua energia da pessoa aqui embaixo, e eles se prendem nas mitzvot negativas transgredidas. O que significa isso? Então, aqui na verdade, parte daquilo que a gente está estudando, a gente está estudando o funcionamento da alma divina aqui no nosso corpo e o funcionamento da alma divina, da alma animal no nosso corpo. Além da alma divina ser a parte de nós, a alma divina por si, ela tem uma vida. É uma alma, ela tem vida. E como que existe vida para algo que é contra a vontade de Hashem? Como que pode ser que existem coisas no mundo que seja contra a vontade de Hashem? Então, se é contra a vontade, por que Hashem cria? Então, a gente sabe o conceito básico do livre-arbítrio. Hashem, ele faz isso por uma causa maior. Eu vou criar o mal para que a pessoa possa escolher, e aí vai fazer as suas escolhas, vai ter um verdadeiro valor. Mas a maneira que Hashem, ele dá vida para isso, a gente falou nos outros capítulos, ele dá como se fosse que se dá um presente para o inimigo. Tó, pega aí. Eu não quero te dar, eu só estou te dando porque eu preciso, mas não que eu queira realmente você. Eu quero o resultado final, o bem maior que vai sair através de você. E agora tem mais um detalhe interessante que é o seguinte. O nosso Yetzer Hará, pelo menos eu conheço ele bem, ele sempre vem com uma nova ideia. Ele aparece, faz isso, faz aquilo, isso vai te fazer sentir bem, isso vai te fazer mais aliviado, briga com aquele, fala mal do outro, e ele começa a vir com essas histórias. Qual é o interesse do nosso Yetzer Hará? Que, aliás, Yetzer Hará são as midot, a parte emocional da nossa alma animal. Qual que é o seu interesse? Eu viro e falo para ele, meu caro amigo, o que você está fazendo aqui? O que você quer da minha vida? E ele vai te responder, na verdade, vamos fazer um business, vamos fazer uma troca. Eu te dou um prazer instantâneo e você, em vez disso, me dá um pouco da sua vida. Ele funciona como um parasita. Ou como quem já leu ou conhece um pouco do psicopata, é aquele que suga toda a tua energia e depois ele se vinga de você. Talvez parecido com aquela aranha lá que, depois do relacionamento lá que eles têm lá de procriação, do acasalamento, a aranha vai lá e mata o macho. Tá certo? O que ela faz? Ela dá para você um prazer imediato, mas o Yetzer Hará, como diz o Talmud, ele mesmo é uma malach hamavet.
o interesse dele é sugar de você toda a energia positiva. Na hora que ele consegue isso, então ele, na verdade, se despede de você, você morre, espiritualmente, faz o shalom, e agora ele parte para o próximo. Ele é literalmente um sanguessuga. E ele faz isso em troca de um prazer momentâneo. Esse é o mecanismo do Yetzer Hara. Se a gente parar e pensar, você vai ver que é sempre assim. O Yetzer Hara vem com algo que parece ser, naquele momento, muito bom, muito atrativo, e depois que você fez aquilo, Deus nos livre, você transgrediu, você fica para baixo. Você fica chateado. Você fica, na verdade, com menos intensidade, com menos sensibilidade espiritual. Então, esse é o mecanismo dele. Então, por que ele faz isso? Porque cada vez que ele continua, ele causa com que o Yehudi faça uma verá, Hazu Shalom, ele, na verdade, ele está ganhando mais vida. Enquanto ele conseguir fazer com que você peca, ele vai ganhando mais um dia de vida, mais um ano de vida. E por isso, aqui a gente explica de forma mecânica, espiritual, do porque o Yetzer Hara está escrito conforme a pessoa é maior, maior é o Yetzer Hara dela. Certo? A gente sabe, quando a pessoa tem muito a grandeza espiritual, então ele tem também um desafio muito grande. Todos nós temos um livre-arbítrio igual. Se você tem um potencial muito grande espiritual, então você também vai ter um desafio muito grande. Então, qual que é o mecanismo espiritual disso? Porque a alma animal, ela ganha vida justamente através da alma divina. Ela não tem um acesso direto a Hashem. Ela tenta pegar, sugar da alma divina. Então, se você tem uma alma divina super desenvolvida, ou que veio aqui para o mundo com potencial espiritual altíssimo, então esse é um peixe grande para o Yetzer Hara. O Yetzer Hara, a alma animal, vai dizer, bom, esse cara aqui tem muita energia para me sugar. Eu vou conseguir viver às custas dele se eu continuar fazendo ele pecar por muito tempo. E assim ele vai recebendo a sua força. Tem uma história, não lembro agora os detalhes, mas o Baal Shem Tov, uma vez, ele estava reunido com seus alunos, e ele estava, acho que era um Shabat, alguma coisa assim, era a véspera de Shabat, e ele teve alguns momentos, um momento ele riu, um momento ele ficou muito triste, um momento ele riu, ele ficou sério e etc. E depois ele explicou o que que era. A história era basicamente o seguinte: ele estava enxergando que tinha uma pessoa, um estudioso da Torá, que ele passava semana a semana, de sexta a sexta, jejuando. E quando chegava na véspera do Shabat, ele quebrava o jejum dele com um copo de leite. E esse homem era um cara muito, muito elevado, uma pessoa que dedicava a vida para o estudo da Torá e para a espiritualidade. Só que os anjos faziam que toda vez que ele ia buscar, pegar aquele leite derramava. Então a esposa derramava. E na hora que a esposa derramava, ele ficava louco da vida e brigava com a esposa. E com isso, a alma animal, os espíritos negativos, eles conseguiam hayut, uma vida para mais uma semana. E eles riam, ficavam super felizes. E assim, então, passaram algumas semanas, ele percebeu que isso era uma constante. Aí ele decidiu colocar o leite no lugar mais alto. Mas, dito e feito, quando a hora que ele foi chegar sexta-feira, o leite caiu de novo e novamente ele ficou bravo. E assim aconteceu até que um dia ele colocou no armário e colocou fechado e trancado e não sei o quê. Só que na hora que ele foi pegar, caiu de novo. Basicamente, o Baal Shem Tov estava assistindo isso acontecer e acho que ele rezou por ele. Então, acho que a última vez foi que ele conseguiu realmente fazer com que ajudar aquela pessoa. Não sei se a pessoa estava presente lá enquanto o Baal Shem Tov estava contando, não lembro os detalhes, mas basicamente ele conseguiu ajudar aquela pessoa que não ficasse mais nervoso, que daquele nervosismo dele, toda aquela que do chá que ele investiu durante a semana, acumulou energia, no final das contas ele estava dando pelo menos uma fração dela para o lado oposto. Então, isso eu acho que para mim, pelo menos, é uma coisa muito importante da gente sempre lembrar, quando o Yetzer Hara aparece para a gente, fica esperto, ele vai te fazer uma oferta aparecendo como se fosse algo irresistível, mas lembra que a troca nunca é uma troca boa. Ele te dá algo instantâneo, e algo que e apenas uma ilusão. É isso que ele está te vendendo. Enquanto está dando para ele uma energia verdadeira que você poderia estar investindo isso de outra forma, você poderia estar investindo isso para o teu crescimento. Dúvidas? Só para concluir aqui o pensamento, o Mag de Dubna, famoso Mag, ele trazia exemplos e parábolas para tudo. Ele conta o seguinte exemplo, que é baseado na Haftarah que a gente teve agora, nessa última semana, que é uma das Haftarot que a gente chama de admoestação, Tlata de Puranuta. São as 3 Haftarot que são admoestação como preparo para Tisha B'Av. Então, lá, o Navi fala para a gente, ele admoesta a gente, dizendo que vocês abriram mão do poço de água viva, da fonte de água,
e vocês cavaram para vocês poços e poços vazios. Essa é a linguagem. O Mag de Dubna explica isso com o seguinte exemplo. Ele conta a historinha. Tinha um homem, um Talmid Chacham, que ele se casou. E o sogro se comprometeu a sustentar ele por muitos e muitos anos. E ele continuou estudando Torá, e Torá, e Torá, e Torá, até que um belo dia o sogro já estava velho, não tinha filhos homens, ele chegou para o genro e falou, meu querido, está terminando aqui os teus anos na Yeshiva, chegou a hora que eu preciso agora começar a te ensinar sobre o meu negócio para você poder tomar as rédeas. Ele falou, tá bom. O que eu preciso fazer? Eu estudei na Yeshiva, eu não sei fazer business. Ele falou, olha, faz uma viagem até a China, que era Leipzig, você compra no atacado barato e vende no varejo mais caro. Tá bom? E aí o sogro foi lá, deu um saco de moedas nas mãos dele, passa algumas semanas, volta lá o genro com um carregamento de 10 carroças. Bom, o que ele trouxe? O sogro estava curioso, ele viu que ele trouxe palitos de dente. O sogro quase teve um ataque. Falou, palitos de dente? O que eu vou fazer com esse palito de dente? Você sabe quanto tempo vai demorar para eu vender esse negócio? Você sabe o que você... sabe o quê? Volta para Yeshiva, fica lá que lá é melhor. Tá bom. O genro voltou para Yeshiva, feliz. Passa mais um tempo, o sogro fala, sabe o quê? Ele não tem experiência, é a primeira vez. Eu preciso dar para ele mais uma chance. Ele chama ele de novo, ele fala para ele, olha, você tem que comprar coisas que as pessoas usam. Palito de dente, não sei quem usa. Tem que comprar coisas que são úteis para as pessoas. Então, aqui mais um saco de moedas, vai lá e beatzlachá. Passa algumas semanas, ele volta com um carregamento de 10 carroças. Ele abre e vê o que ele trouxe. Ele trouxe shofarot. O sogro fala, mas para que você trouxe isso? Ele falou, peraí, você falou que é uma coisa útil. Shofar é uma coisa, uma mitzvah. Todo mundo precisa de um shofar. Ele falou, sim, você precisa escutar o shofar, mas um shofar por cidade ou por sinagoga é suficiente. E é uma vez no ano, não é todo dia. Sabe quantos anos vai demorar para a gente vender isso daqui? Vai para Shivá, vai embora. Tá bom. O sogro foi lá, ele chamou os seus dois presidentes da empresa, cada um da empresa maior que a outra, empresa bilionária. Ele chega e fala para eles, olha, meus caros CEOs, venham aqui. Ele chamou o primeiro e falou, olha, pega essa mercadoria aqui, os palitos, leva embora, vende qualquer preço, troca por qualquer coisa, só me desfaz isso aqui, porque eu não quero nem mais armazenar isso aqui, que o custo de guardar isso aqui é maior do que o próprio negócio. Tá bom? Ele vai lá e chama o segundo, entrega para ele o segundo carregamento e diz a mesma coisa. Passa algumas horas, de repente ele vê que as duas caravanas estão voltando. Justamente naquela hora o genro estava em casa, e ele vê que a caravana que saiu do lado direito com os palitos estava voltando do lado esquerdo. E a caravana que tinha saído do lado esquerdo estava voltando do lado direito. E naquela hora o sogro começou a morrer de rir, porque ele entendeu o que aconteceu. Os dois tinham se encontrado no meio do caminho, o patrão tinha falado troca por qualquer coisa, o homem do chofar falou, bom, palito de dente é mais comum de se usar do que o chofar. O homem do palito de dente pensou, o chofar, pelo menos ele tem uma mitzvah, as pessoas vão usar. E eles trocaram, cada um voltou com a mercadoria trocada. E o genro que estava lá, ele começou a ficar muito bravo. Ele vira para o seu sogro e fala, me fala uma coisa. Quando você me deu dinheiro, eu voltei com chofar, eu voltei com palito, você quase quis me matar. Agora você pegou seus grandes empresários, inteligentes, conhecedores de negócio, o que eles vão e fazem? Compram exatamente as mesmas mercadorias que eu comprei. E aí o sogro fala, volta para estivar porque você não entendeu. Para você eu te entreguei um saco de moedas de ouro. E com isso você foi lá e comprou uma porcaria. Eles pegaram uma porcaria e trocaram por outra. Eu achei engraçado. Isso não me deixou triste. Então diz para a gente o Mag de Dubna, fala a mesma coisa. Se você trocasse, Deus nos livre, uma idolatria por outra, você está falando de um poço furado com um outro poço vazio. Então você troca uma pela outra, não tem diferença. Mas vocês, Bnei Israel, que vocês têm a fonte de água vida, vocês têm um contato com Hashem diretamente, vocês vão lá, abandonam a fonte de água viva, vão procurar o quê? Poços e poços vazios. É isso que vocês estão fazendo. Essa é a demonstração que a Hashem dá para a gente. Então, usando isso aqui, essa passagem para o nosso dia a dia, cada vez que a gente deixa o Yetzer Hará
dominar a gente, o que a gente está fazendo? A gente está trocando poços de água viva, a gente tem o Ruhaniut, a gente tem a espiritualidade natural dentro de nós, e eu estou dando de presente para quem? Para o inimigo. E o que ele me dá em troca? Um poço vazio. Ele vai lá e esvazia a minha fonte. Por isso, toda vez que uma pessoa faz uma verá, normalmente, pelo menos no início, como o Dani falou, quando a pessoa ainda não acostumou, se sente vazia. Ela sente um vazio, porque realmente você ficou agora sem uma parte. A força da chuva, claro, você consegue pegar aquelas águas, reaver, etc. Você pode trazer tudo aquilo de volta. Mas o momento da verá é justamente fazer essa troca de Be'er Maim Chaim por Borot Hatzuvim.